hoje é a nossa terceira aula, né, de História, com foco aí no Enem. Hoje a gente está dando continuidade aí, e o conteúdo que nós vamos trabalhar hoje é relacionado à história do Brasil. Como eu já havia falado anteriormente, História do Brasil é um conteúdo que cai muito no Enem, né? Cerca de 80%, 90% em toda a prova do Enem, esse conteúdo está presente. Então, hoje, eu resolvi trabalhar a história do Brasil baseada em questões, né, porque é um período muito grande e de muitos acontecimentos, né, mas é claro que o Enem tem a forma própria dele de trabalhar esses acontecimentos, né, então eu acredito que o foco em questões, ele direciona a gente um pouco melhor para entender de que forma que o Enem trabalha a história do Brasil, né, dentro das humanidades, tá? Vamos iniciar retomando aí a história do Brasil, né? E o nosso foco inicial vai ser sobre o período colonial, né? O início da ocupação e da consolidação da colonização no Brasil. E aí vamos adentrando e conversando, né? E tentando entender até mesmo o processo de império. Inicialmente eu trouxe essa imagem para vocês porque já é o foco da nossa primeira questão, né? A gente vai discutir um pouco de como que foi essa visão do colonizador em relação às sociedades que já existiam aqui no Brasil naquela época, né? Então, a gente traz aí uma obra de Vítor Meirelles, né? E essa obra de Vítor Meirelles, ela tem o tema de A Primeira Missa no Brasil, né? A Primeira Missa do Brasil, que foi de 26 de abril de 1500. E essa primeira missa no Brasil, né, ela representa muito essa visão do europeu em relação às sociedades que já existiam aqui no Brasil, né, as sociedades autóctones, que eram muitas e diversas naquele momento, né. Começou de novo, Vitor, tá fazendo muito barulho aí? Ou tá... Pode continuar, professor, pode continuar. Ok. Então, a partir de nessa obra, né, a Primeira Missa do Brasil, de 1860, a gente tem uma visão do colonizador retratando, né, essa chegada mesmo, né, de Cabral, de Portugal aqui no Brasil, como se tivesse sido algo, né, pacífico, algo que não tivesse tido choque cultural, que os indígenas acolheram, receberam, num primeiro momento, amistosos, né, ou seja, não houve nenhuma resistência. Então, essa obra, ela retrata muito essa questão do colonizador tentar trazer uma visão de que não houve resistência, né, de que foi uma chegada pacífica, né, foi algo natural entre colonizador e indígena, né, que houve uma assimilação da cultura europeia de forma natural, o que na realidade não foi. Nós sabemos que em todo o período da colonização, né, nós tivemos choques culturais muito grandes. Então, essa questão da pacificidade tida, né, retratada nessa obra, aonde os indígenas estavam em um certo momento surpresos, assustados, mas em nenhum momento se contrapondo, né, à invasão portuguesa, né? Então, essa primeira obra, ela marca o que nós chamamos na história, né, que foi propagado durante muito tempo como um mito fundador do Brasil, né, de que não houve, foi algo pacífico e que houve uma conversão natural, que não houve uma perseguição indígena e tudo mais. Então, essa obra é uma obra muito famosa na história, né, é uma obra muito famosa que, inclusive, a pré-olimpíada de História, né, ela veio para a gente fazer uma análise, né, dessa imagem. Quem está aí participando, com certeza, analisou e reconheceu aí a obra, tá? E agora, já partindo para a nossa primeira questão. Então, com base nessa primeira questão, a gente vai começar a comentar alguns conteúdos relacionados à história do período colonial, tá? Primeira questão do Enem trata de uma questão do ano de 2015. Diz assim: a língua de que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convenha saber, não se acha nela F, nem L, nem R. Coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei. E dessa maneira vivem desordenadamente,
sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gândavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra, primeiro, o que que a gente, como eu já havia comentado lá na obra, né, o que que a gente precisa entender a partir dessa análise, né, desse cronista português em relação às populações indígenas que já habitavam aqui no Brasil, né, um inúmero preconceito, né, que veio carregado essas ideias dele, né, então, como se aquelas pessoas não tivessem uma cultura própria, como se ou tivesse uma cultura inferior à cultura europeia, né? Então, a cultura europeia era superior, né? Essa era a visão dos portugueses, né? Que achavam os indígenas naquele momento, né? Que foram denominados assim por eles, como de uma cultura inferior e que nem consideravam, né? Povos civilizados, como se não fizesse parte da civilização, né, nos modelos considerados aí da Europa, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que observar é isso aí, a visão do colonizador europeu em relação ao indígena. Então, de acordo com eles, né, eram povos que não tinham uma organização, que não tinham, né, não tinha a questão aí, eles não reconheceram a diferença, né, a diferença que é a questão da alteridade, que de vez ou outra começa a estar aparecendo no Enem, que é bom vocês estarem atentos, né, então, uma falta de alteridade que nós temos aí, o reconhecimento da diferença, não houve esse reconhecimento dessa diferença, né, e nessa questão agora a gente começa a analisar as alternativas. Primeira alternativa, baseada aí com o relato desse cronista. Nós temos simplicidade da organização social das tribos brasileiras. Primeiramente, a gente tem que ter cuidado com essa alternativa, né? Porque quando se diz uma simplicidade da organização social das tribos brasileiras, a gente está de novo caindo no conceito, né, da Europa, onde a Europa, né, os europeus aí nesse momento, né, eurocentrização, eram povos superiores, né, do que os nativos nesse momento. Então, é uma alternativa inválida para essa análise dessa questão, tá? A alternativa B, qual seria? Dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização. Correto, é até uma alternativa correta, né, mas o texto, né, ele foge do enunciado da questão, né, teve uma dominação portuguesa, sem sombra de dúvida, né, mas não é exatamente isso que o texto está tratando. E a C, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena. De fato, né, isso é o que eles achavam, mas nós sabemos que não existe essa questão de sociedades superiores a outras sociedades, né? Se a gente incorrer nesse critério, a gente vai estar inferiorizando sociedades por causa de culturas, né? Então, a gente também... peraí, gente, o meu computador ele continua com aquele probleminha de correr os slides, tá? Então, a gente ainda, né, tem que excluir essa questão C também, né? E a questão D, a incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Então, a questão D, para esse contexto aí, né, de análise feita por esse cronista, de que ele não reconhece as diferenças, né, de que eles não reconhecem as diferenças, acreditam que é uma sociedade extremamente bagunçada do ponto de vista sem regras, sem lei, sem rei, né? Então, é uma incompreensão total dos valores que já existiam aqui naquele momento, né? Dos valores socioculturais indígenas. Então, eles não entendem por que aquela sociedade, por que aqueles povos viviam daquela maneira, né? Então, de fato, essa questão, ela tenta trazer essa questão da falta de alteridade, que está muito caindo no Enem, e que quando o Enem, geralmente, ele trata sobre esse período da
colonização portuguesa, do início da colonização, né, ele simplesmente ele não tá querendo saber de datas, né, às vezes os alunos se preocupam muito com essa questão de datas, de decorar mesmo, né, os eventos e tudo mais, mas ele quer saber muito mais sobre a relação, né, entre indígenas e entre os povos nativos e o colonizador europeu, né, e tudo o que ocasionou a partir desse momento, tá? Então, essa D, sem sombra de dúvida, né, é a nossa resposta correta. E aí, a E já é um descarte, e ela é muito fácil de ser descartada simplesmente. Dificuldade experimentada pelos portugueses no aprendizado da língua nativa, primeiro que eles nem tentaram, né? Então, eles quiseram muito fazer aquela questão da catequização, e isso seria em relação aos povos nativos, mas eles incorporar valor à cultura portuguesa, né, isso já é outra história, não houve essa tentativa inicial, houve muito mais uma tentativa de passar os valores da cultura europeia para os povos nativos. Então, a um, sem sombra de dúvida, né, a questão D é a mais correta. Agora, a gente partindo aqui para a questão 2, e aí, se tiverem alguma dúvida, tá, em relação, podem ficarem à vontade para estar comentando. Em relação à questão 2, que também é algo que o Enem sempre está cobrando, em relação a esse período da colonização, a gente tem uma questão que é do Enem já do ano passado, então, ela é bem nova, né, e fala sobre as políticas adotadas naquele período, né, as políticas dos estados nacionais nesse período das grandes navegações, né, quais foram os estados nacionais iniciais aí nesse processo das grandes navegações? Sabemos que foi Portugal e Espanha, né, então foram eles que iniciaram o processo das grandes navegações, foram os que chegaram aqui na América, né, que ocuparam aqui a América, que fizeram a divisão, né, através lá dos tratados, né, do Tratado de Tordesilhas. Então, a partir desse momento que se chega, né, aqui na América, a gente tem esses estados implantando uma política, né, uma política econômica. E aí é muito importante a gente saber qual foi o tipo de política econômica adotada por esses estados nacionais na época do período das grandes navegações, né, que é aquela época, né, da ocupação, da chegada aqui no Brasil também. E outra coisa também, né, porque é muito importante as humanas, elas se dialogarem, eu vi a aula da professora Paola também, e a aula da professora Paola, ela ajuda, que é uma questão não só de sociologia, essa daqui, mas também uma questão de história. Então, por isso que ciências humanas, que é uma interdisciplinaridade. Então, às vezes, um conteúdo só que você tenha, ele não é suficiente para estar respondendo. Por isso que é tão importante, quando nós falamos em ciências humanas, né, vocês também estarem aí apegados a outras disciplinas também, né, geografia, sociologia, filosofia, para poder conseguir resolver aí essas questões, tá? Porque aqui, na aula da professora Paola ontem, ela comentou especificamente sobre esse segundo texto. Vamos primeiro ler o primeiro texto, para daí a gente chegar lá no segundo e comentar um pouquinho. Texto 1, a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. O que esse primeiro texto traz para a gente? Ele traz para a gente quais foram o conjunto de práticas adotadas, né, pelos Estados nacionais na época das grandes navegações, que foi o quê? O mercantilismo, né, que foi um conjunto de práticas mesmo, né, para fortalecimento da economia que esses países eles adotaram. E quais foram essas práticas? Algumas delas a gente pode citar, que era o metalismo, então era muito interessante para esses países encontrarem nessas suas colônias, né, ouro e prata, porque com isso se tornariam nações fortes, né, os metais eram uma questão de prestígio naquela época, então quanto mais ouro, quanto mais prata um estado nacional tivesse naquele momento, né, mais poderoso ele seria, né. Além do metalismo, nós também temos o monopólio,
né? Espanha, Portugal e outros que depois vieram e participaram desse processo, né, das grandes navegações também, eles adotaram o monopólio, ou seja, todas as suas colônias, elas eram obrigadas, né, o pacto colonial, a negociarem simplesmente com a metrópole, que é o exclusivismo metropolitano que nós falamos, tá? E aí, esse monopólio, né, fazia com que a colônia trabalhasse e só produzisse e desenvolvesse o seu comércio com base no que a metrópole decidisse, no que fosse vantajoso para a metrópole naquele momento. Então, sem sombra de dúvida, nós temos o primeiro texto falando sobre essa política mercantilista, né, que foi uma centralização econômica, aonde, né, esses estados nacionais, eles dominavam, eles decidiam, eles também tinham uma política protecionista para proteção dos seus mercados, por isso o pacto colonial de monopólio, né, porque a colônia só podia comercializar com a metrópole, só podia vender seus produtos para a metrópole, só podia receber produtos também oriundos da metrópole, e aí depois alguns casos, né, como isso acontecia de países aliados aí à metrópole também, tá? Então, sem sombra de dúvida, é a política mercantilista, e aí a gente tem muitas questões relacionadas ao que foi o mercantilismo, né, as características do mercantilismo. Já o segundo texto, as interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringe a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas, tá? Esse texto, ele é do Adam Smith e é A Riqueza das Nações, né, tirado aí das Riquezas das Nações. O que que esse texto, ontem a professora Paula até comentou sobre o Adam Smith na aula dela, né, que é considerado o pai do liberalismo econômico, né, e o que que é um Estado liberal? É um Estado que é diferente do Estado mercantilista, né, é aquele Estado onde ele suscita, né, a livre iniciativa, a livre concorrência, a liberação mesmo dos mercados, onde o Estado não vai interferir diretamente como no mercantilismo, né? Então, a partir da análise desses dois posicionamentos, do texto 1 falando sobre mercantilismo e do texto 2 falando do liberalismo econômico, né, a gente vai analisar aí as nossas alternativas. E só lembrando, a política mercantilista foi, né, o que foi implantado aqui no Brasil no início da sua colonização. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se, respectivamente, na oposição entre as práticas de. Então, ele quer saber a oposição, né? Qual é a oposição? Em que o mercantilismo se diverge ali do liberalismo, né? Então, vamos lá para as alternativas. Respectivamente, tá? Então, vamos lá sempre prestem atenção, né, respectivamente aí nessas palavras. Valorização do pacto colonial. Valorização do pacto colonial. É uma política mercantilista? Com certeza, né? É uma política mercantilista. Então, combate à livre iniciativa é uma política do liberalismo de forma alguma, né? Então, no segundo texto, nós não temos aí o combate à livre iniciativa de forma alguma. Então, a gente já refuta, descarta essa daí de primeira. B, defesa dos monopólios régios. Como eu falei, né, existia essa política de monopólio, né, aonde a metrópole somente poderia comercializar a colônia somente com a metrópole, né, e aí a outra, né, apoio à livre concorrência. Então, é algo claro, é uma característica clara desse liberalismo, né, que aborda aí o texto 2. Então,
Ela, sem sombra de dúvida, é a nossa resposta correta, tá? Então, o mercantilismo, ele tinha uma defesa dos monopólios régios, né? E o liberalismo tinha um apoio aí à livre concorrência, tá? E aí as outras todas são bem fáceis, né, de se refutar. C, formação do sistema metropolitano. E aí, na segunda, crítica à livre navegação não é algo, né, do liberalismo, a crítica à livre navegação, se o liberalismo, ele justamente prega o contrário, né, a livre iniciativa, livre concorrência, então essa seja bem fácil de se refutar. E a D, abandono da acumulação metalista, era uma característica do Estado mercantilista, né, das práticas mercantilistas adotadas, então, de forma alguma, ela foi abandonada. Aí, esse segundo ponto está correto, né? Mas esse início, abandono da acumulação metalista, ela invalida a questão. E aí, eliminação das tarifas alfandegárias, eliminação das tarifas de forma alguma também, né? As tarifas alfandegárias, elas serviam como não era uma política do mercantilismo, né, mas essa eliminação das tarifas alfandegárias não existia dentro do Estado absolutista, elas eram criadas, né, então ela já está eliminada já nessa primeira aí, tá? Então, essa questão, ela traz justamente como foi estruturada o mercantilismo, né, que foi a prática adotada pelos estados nacionais durante o período da colonização, da sua consolidação das suas colônias aqui na América. Então, foi simplesmente aquelas políticas que objetivavam simplesmente, né, a exploração das colônias, né, e conseguir o maior número possível de metais, de riquezas, né, para a metrópole, e com isso, nós temos aí o Brasil sendo uma colônia de exploração. Agora vamos para a questão 3. Questão 3, do Enem de 2019 também. Então, pessoal, o Enem de 2019, ele cobrou muito essa questão de história do Brasil, principalmente relacionada ao período colonial, Brasil colônia e Brasil império. Então, a história, né, ela teve, no Enem 2019, teve um grande apego por esse período de tempo aí, que vai desde da chegada dos portugueses, né, até a proclamação da República. Então, eu acredito que talvez esse ano também o Enem, quando for relacionado à história do Brasil, ele vai trazer as mesmas temáticas, pelo menos o mesmo período, né? Questão 3. O processamento da mandioca era uma atividade já realizada pelos nativos, que viviam no Brasil antes da chegada de portugueses e africanos. Entretanto, ao longo do processo de colonização portuguesa, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América. Com a consolidação do comércio atlântico em suas diferentes conexões, a farinha atravessou os mares e chegou aos mercados africanos. Essa questão é uma questão de nível bem fácil, né? Então, acredito que de primeira, com uma boa leitura, você já consegue estar resolvendo ela, né? Fala simplesmente de um produto que já era cultivado pelos povos nativos que viviam aqui no Brasil, tá? Então, já era cultura indígena e que simplesmente ela teve um processo de aperfeiçoamento. Inclusive, né, a mandioca, durante todo o período colonial, até hoje ainda é muito importante, né, para a questão alimentar do Brasil, a mandioca, ela era, digamos que, um produto de extrema necessidade, porque ela fazia parte da alimentação tanto dos indígenas, né, quanto também dos escravos. Então, ela foi muito produzida no período colonial, também por essa questão de servir de alimentos, né, para as classes sociais menos favorecidas, tá? E aí a gente vê uma questão que simplesmente fala, né, sobre a questão de um produto que era de uma cultura
alcançar outra cultura, né? Ou seja, chegou na África algo que era aqui da colônia portuguesa na América, tá? Então, ela é bem tranquila. Considerando a formação do espaço atlântico, esse produto exemplifica historicamente a alternativa A, difusão de hábitos alimentares. Ela é bem legal, vamos ver as outras para ver se seria essa a nossa correta ou se tem outra que talvez contemple melhor. B, disseminação de rituais festivos. O texto, em momento algum, ele fala sobre rituais festivos relacionados aí à questão da produção da mandioca, tá? C, ampliação dos saberes autóctones, né? O que a gente tem ali no texto, né? Entretanto, ao longo do processo de colonização, a produção de farinha foi aperfeiçoada e ampliada, tornando-se lugar comum em todo o território da colônia portuguesa na América, né? E que com essa consolidação do comércio atlântico, né, das trocas da colônia portuguesa com a África, né, no tráfico negreiro ali, de negros que vinham para o Brasil, que eram comprados, e nas trocas de produtos que existiam nesse momento, né, o que a gente tem? A gente não está falando aqui que houve uma ampliação do que eles incorporaram algo, né, na sua produção, na sua fabricação. Então, essa não está ali muito a ver com o enunciado do que nos propõe a questão, tá? A D, apropriação de costumes guerreiros, também não foca no que pede o texto. E diversificação de oferendas religiosas, também a gente não percebe, uma alternativa que foge também da proposta, né, do foco da questão. Então, sem sombra de dúvida, essa questão, ela trata sobre algo cultural que já era uma cultura indígena, né, e que teve uma produção ampliada, ela foi difundida para outros locais, ela chegou em outros locais. Então, né, e aí quando o Enem também ele traz essas questões da colonização, ele traz muito essa questão da difusão, né, de hábitos sociais, né, e aí envolve tanto os alimentares quanto os religiosos, né, principalmente nessa questão indígena, africana, de como que eles serviram para moldar as sociedades que nós temos hoje. Então, sem sombra de dúvida, né, essa questão A é a que está mais completa, as outras estão até fáceis para a gente identificar elas como erradas, tá? Alguém quer fazer alguma observação, gente? Qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Vamos partir, então, enquanto o Tássio não fala nada, se tem nada no chat, né? Vamos partir para a questão 4. Questão 4 já é do Enem de 2015. Aí a gente vai estar falando aqui da questão 4 de uma temática, né, bem interessante, que é os bandeirantes, né? E de como também nós tivemos a formação de um mito na história nacional, né? O mito dos heróis, né? Dos heróis, dos bandeirantes, da raça de gigantes que nós tivemos, inclusive aí nos livros didáticos sendo reforçado durante boa parte, e que devido às novas historiografias, essa história ela começa a vir com a nova roupagem, né? Mas os bandeirantes, eles durante muito tempo, eles foram considerados os heróis nacional, né, os desbravadores do Brasil. Então, os que foram os responsáveis pela questão de ampliação territorial do Brasil. E isso, principalmente no início do século XX, né, onde nós temos, é claro que a gente ainda vai falar sobre isso, mas aqui está casando dois períodos, essa questão, ela casa dois períodos na nossa história, que é o do início da colonização, né, ou seja, quando efetivamente nós já tínhamos a presença de Portugal colonizando, né, ou seja, povoando mesmo, de fato,
e trazendo plantações de açúcar, atividades econômicas para, de fato, né, caracterizar a colonização, tá? Como também ele remete aí à história do século XX, que é um momento onde nós tivemos no Brasil, né, no final ali do século XIX, início do século XX, a proclamação de uma república, e depois a gente teve a consolidação de uma república oligárquica, né, e São Paulo, ele foi muito, teve uma participação juntamente, né, com Minas Gerais, nessa oligarquia, que ficou conhecida como a República do Café com Leite, que a gente ainda vai comentar na nossa próxima aula, tá? Mas voltando aqui para o que foram aí os bandeiras, o que foi aí, né, as bandeiras, os bandeirantes e tudo mais, e o que a questão de fato quer saber da gente sobre os bandeirantes, tá? Então, nós sabemos que na história do Brasil, nós tivemos essa figura, né, que inclusive, como eu já comentei, os bandeirantes, né, na nossa história, e durante muito tempo foi considerado o herói nacional. Hoje já é visto com uma outra visão também, né? Então, nós tivemos vários tipos de bandeiras, né, que eram aquelas expedições que adentravam o interior do Brasil, e essas bandeiras, elas iam, né, em busca de riquezas, em busca de metais preciosos, né, em busca de drogas de sertão, mas também nós tínhamos as bandeiras de aprisionamento, né, de apressamento de indígenas. Então, a gente pode falar, né, que na época dos bandeirantes, nós tínhamos a bandeira de apressamento de indígenas, que eram aquelas que adentravam, né, o interior em busca de aprisionar os indígenas, né, para poder trabalhar nas propriedades, tá, dos engenhos, né, das outras plantações que nós também tivemos, mas principalmente dos engenhos de cana-de-açúcar, tá, e também tivemos as bandeiras de contrato na história, né? Essas bandeiras de contrato, elas eram simplesmente quando haviam aqueles fugas dos escravos, fugas de indígenas também, e esses sertanistas, né, esses bandeirantes, eles eram contratados para capturar, né, o escravo que havia fugido, o indígena que havia fugido também, tá? Então, além dessas de apressamento, né, que foram aí as bandeiras iniciais, nós tivemos aí também, num outro momento, as bandeiras de contrato. E, num terceiro momento, a gente fala de bandeiras de prospecção, que foram aquelas bandeiras que tinham a finalidade, de fato, de encontrar metais preciosos, né, que era uma coisa que a colonização sempre quis, desde o início da história, né, que a Espanha havia conseguido ouro, prata lá nas suas colônias, né, aqui na América, e Portugal não conseguiu inicialmente, né, localizar aí, porque era até uma forma de ampliar a questão do metalismo, que era uma característica do metalismo, do mercantilismo, né? Então, nesse primeiro momento aí, nesse terceiro momento, a gente tem as bandeiras de prospecção, tá? Então, os bandeirantes, eles estão relacionados basicamente a esse tipo de interiorização do Brasil, tá? Então, vamos ver para o que a questão pede. Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de artes com representação de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do Quilombo de Palmares. Essa aquisição, viabilizada por verba estadual, foi simultânea à emergência de uma interpretação histórica, que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Tá?
Então, o que essa questão ela traz aí? Que se tentou no início do século XX, tentar trazer, né, para a história, no contexto histórico, uma consolidação do ideal superior paulista, porque os bandeirantes, né, eles têm o seu início, as suas raízes ali na capitania de São Vicente, que depois, né, se consolidou no estado de São Paulo. Tá? Então, foram de onde, né, o principal local ali do Brasil colônia, onde saíam as bandeiras, né? Então, o estado de São Paulo, nesse momento aí da nossa história, ele está numa tentativa, né, de se consolidar na política das oligarquias lá do início do século XX, né, que é a República do Café com Leite, né, de se consolidar, né, e com isso ele traz esse ideal superior, né, de paulistano superior, como uma forma, né, de fortalecer, né, o período que ele estava vivendo na política brasileira do início do século XX, tá? Então, eles tentaram criar uma legitimidade, né, de superioridade paulista nesse contexto. E para isso eles resgataram lá a figura do bandeirante. Tá? Então vamos ver aí o que pede a questão. A prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, tinha como propósito a construção de uma memória que a afirmava a centralidade de um Estado na política do país, está bem interessante, né? Ela vai de encontro com tudo aquilo que a gente está falando. A tentativa de São Paulo se afirmar no cenário político enquanto sendo uma das principais oligarquias que comandava o sistema político lá na República do Café com Leite, tá? Está bem interessante, vamos ver as demais. B, resgatava a importância da resistência escrava na história brasileira. Foge do contexto do nosso texto, né? É claro que a gente pode até pensar, por um lado, eles também eram, né, entendendo o que eram os bandeirantes, eles também tinham as bandeiras de contrato, que era para poder perseguir os negros que haviam fugidos, e aí também ressalta a questão do Domingos Jorge Velho, né, que acabou comandando a destruição do Quilombo dos Palmares, que é um símbolo da resistência da escravidão no Brasil, né, o Quilombo dos Palmares. Mas ele não está dando enfoque, né, para essa importância da resistência ao texto. A gente tem que entender que o foco da questão, ele é outro. Ele não está resgatando, ele não está colocando essa resistência como protagonista ali, né? E aí a gente invalidaria também essa alternativa B. A C, evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Não tem, né? Tudo bem que é o Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista e tal, mas não está dando importância para a questão mesmo de tentativa de criar uma legitimidade de superioridade do paulista, né? Não é atrelada à importância de produção artística que está aí nesse contexto da questão. Então, não também, né? E a D valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social, né? Que valorização é essa? Que memória social é essa que só resgata, né, a questão dos bandeirantes enquanto essa memória social de enaltecer São Paulo? Então, não tem também, né, essa D também a gente fácil excluiria ela. E a E destacava a presença do indígena no desbravamento do território colonial, né, apesar de que nós tivemos muitos indígenas participando, mas aí foge também do que vem aí nesse foco do texto, nós tivemos muitos indígenas que participaram dessas bandeiras, né, eram obrigados, né, outros já haviam sido catequizados, então
e eles também auxiliavam muitos a adentrar o território, muitas dessas bandeiras, tá? Mas não é o destaque, não é o destaque do texto, né, do enunciado da questão. Então, sem sombra de dúvida, o que a questão ela tenta trazer para a gente é afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Que Estado é esse? O Estado de São Paulo. Que época é essa? E aí vocês têm que saber as temporalidades, né? Não é decorar data, mas é entender que período histórico nós estávamos vivendo em 1903, que a República Oligárquica, né? Que São Paulo tinha uma representação muito grande, juntamente com Minas Gerais, tá? Então, era uma tentativa de superioridade em relação aí às outras oligarquias, de se afirmar, né, enquanto um país que tinha sido importante na ampliação das fronteiras do Brasil, né, e durante muito tempo a gente sempre teve essa questão aí de que ver os bandeirantes somente como os heróis nacional, mas não, a gente sabe que na história também, né, hoje nós já temos releituras dessa história, hoje a gente pode dizer que os bandeirantes também, eles atuaram, né, eles atuaram de maneira também letal, né, mataram muitos indígenas nessa interiorização que eles fizeram aí ao Brasil, né, escravizaram, mataram várias populações indígenas, e isso contribuiu com a dizimação, né, social dessas comunidades. Além do mais, o texto aí bem narra, né, a destruição do quilombo de Palmares, e assim de vários outros quilombos também, que nesse momento era a resistência que nós tínhamos, que uma das formas, né, de resistência, né, dos negros nessa época, tá? Então, essa é uma questão bem tranquila. É claro que você tem que saber um pouquinho sobre qual era a política ali do início do século XX, saber um pouco do que foi essa questão dos bandeirantes, né, e qual era o objetivo aí das bandeiras, tá? Questão 5. A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urgida em 1644 e explodiu em 1º de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com essa proclamação heróica. O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi o resultado tá? Vamos primeiro tentar entender o que é a questão, o contexto, né, dessa questão e o que ela está aí querendo da gente, tá? Primeiro, nós falamos que o Brasil, acredito que é de conhecimento dos alunos, né, que o Brasil, ele teve um período na sua história que é conhecido como o período da União Ibérica. O que significou esse período, né? Foi um período de 1580 até 1640, aonde a coroa, né, portuguesa ficou, né, nas mãos da coroa espanhola, por questão de dinastia e essas coisas, ficou pela questão, nas mãos, né, da coroa espanhola. Então, durante esse período também vale ressaltar, né, que o Tratado de Tordesilhas também, ele meio que foi afrouxado, né, foi possível que essas linhas demarcatórias, né, imaginárias daquele momento, elas fossem ultrapassadas num processo de interiorização também, é um reflexo dessa questão, porque o Tratado de Tordesilhas foi entre Portugal e Espanha. A partir do momento que a coroa portuguesa está sob o domínio da coroa espanhola, não faz mais tanto sentido respeitar esses tratados na época, tá? Mas, enfim, vamos partir para o que a questão, de fato, ela está nos cobrando, tá?
Durante todo o período da implantação dos engenhos da cana-de-açúcar aqui no Brasil, né, que foi a partir ali do período de colonização de fato, a partir de 1530, nós tivemos a Holanda como uma parceira nessa questão da produção açucareira no Brasil, né, nós tivemos os holandeses como importantes parceiros comerciais, tá? E aí, o que que aconteceu? A partir do momento que a coroa portuguesa, ela fica sob o domínio da Espanha, a Holanda, ela era inimiga da coroa espanhola, já havia sido colônia da Espanha, né, enfim, e era uma inimiga da Espanha nesse momento. E, a partir desse momento, as relações que existiam entre a coroa portuguesa, porque a Holanda, né, tem muitas leituras que dizem que a Holanda, ela foi a maior beneficiária do açúcar produzido, da produção açucareira que existiu aqui no Brasil, era ela que ficava com a maior, não eram os senhores de engenho, que ganhavam muito também, né, não era a coroa portuguesa, que também ganhava muito, né, era muito compensatório, mas tem leituras que dizem que a Holanda, ela ficou com a maior parte do lucro oriunda da produção açucareira, tá? E por quê? Porque a Holanda, ela participava, né, da questão do transporte, do refino e da distribuição do açúcar na Europa, então, desse processo de comercialização. E o açúcar, nessa época, né, ele era algo de luxo, era um artigo de luxo na Europa. Então, a comercialização desse produto na Europa trouxe para a Holanda muitas riquezas, né? Para vocês terem uma ideia, né, e eu sempre cito isso em sala de aula, o açúcar nessa época, né, da implantação dos engenhos de cana-de-açúcar no Brasil, a Europa, às vezes, trazia, né, muitos nobres, né, europeus traziam o açúcar como dote para casamentos, né, porque era um artigo de luxo, né, como herança, no caso de falecimento, então, era algo caro, era algo extremamente luxuoso, tá? Então, a partir do momento que a gente tem, né, a União Ibérica, a Holanda, ela deixa de participar dessas atividades econômicas, né? E com isso, ela não vai ficar muito feliz, é claro, né? Ela perdeu uma parcela dos lucros que ela tinha, uma boa parcela. Com isso, né, o que que a gente vai ter aqui no Brasil? Uma tentativa e depois uma consolidação de ocupação das terras brasileiras por parte da Holanda. Então, nós tivemos um governo, né, claro que não foi no território do Brasil inteiro, mas na parte de Pernambuco, nós tivemos a ocupação holandesa, e que ficou lá durante muito tempo, né, e que até hoje nós temos resquícios dessa ocupação holandesa, né, principalmente Recife, devido ali à sua arquitetura, né, e tudo. Então, nós tivemos uma ocupação, uma tentativa inicialmente feita na Bahia, que não deu certo, foi fracassada. Depois, nós tivemos uma tentativa de ocupação de Pernambuco, né, em 1630, e essa tentativa deu certo, né, foi consolidada, e aí, com isso, nós tivemos no Nordeste brasileiro, né, parte do Nordeste brasileiro sendo ocupado pela Holanda, tá? Que foi aí uma ocupação que durou aí de 1635, quando de fato ela foi consolidada, até 1654, quando esses holandeses foram expulsos, tá? E aí, gente, só retomando aqui a nossa questão, vamos verificar aqui o que de fato está pedindo, né? Porque como eu não trouxe slides para comentar o conteúdo, eu prefiro estar comentando com base aí do histórico da questão, tá? O que se passava naquele momento, o que acontecia no Brasil ali naquele momento, né? Então, a questão, ela simplesmente, ela vai trazer o que aí para a gente, né? O desencadeamento dessa revolta na América Portuguesa seiscentista foi resultado. Que revolta é essa que ele está falando? Ele está falando que em 1644 explodiu, né, em 1º de junho de 1645, né, explodiu aí uma revolta lá em Pernambuco, luso-brasileira, que foi uma das primeiras medidas de João Fernandes, e decretou nula as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Quando o governo holandês chegou lá em Pernambuco, o que ele tratou de fazer?
ele tentou se consolidar, e para isso nós tivemos um governo holandês que é sempre tratado na história como um governo com tolerância religiosa, tá? Então, nós tivemos aí um governo que aceitava, né, que aceitava as religiões, né, os judeus, que era algo antes que não era aceito. Então, houve essa tolerância aí por parte da Holanda também, e, por outro lado, também nós tivemos os incentivos, né? Os incentivos de empréstimos, incentivos fiscais para os senhores de engenhos de cana-de-açúcar. Então, foi um governo que, num primeiro momento, né, e principalmente na época do governo de Maurício de Nassau, né, foi um governo bom para aquele local, né, e principalmente para essas questões aí que está trazendo da nobreza da terra, dos senhores de engenho, né, que num primeiro momento eles tiveram, né, um financiamento, um incentivo fiscal, foi concedido empréstimo para esses senhores de engenhos, né, tudo isso para que a Holanda tivesse de volta a sua, digamos, o seu local de onde saíam muitos lucros, né, que era ali o Nordeste brasileiro, e aí nas exportações, aumentar as exportações desse açúcar e ela voltar a ter rentabilidade aí nesse processo açucareiro, tá? Então, a mais a gente percebe aí na questão que, num determinado momento, né, nós tivemos uma rebelião dentro dessa ocupação holandesa, e essa rebelião, ela foi, né, luso-brasileira, né, portuguesa brasileira ali, dentro daquele sentido, ou seja, já eram as pessoas que moravam ali, né, que tinham nacionalidade portuguesa, né, ou que já moravam, já haviam nascido ali, que eram os senhores ali de engenho daquele local, né. Então, a nobreza da terra, que eram os senhores de engenho, eles se manifestaram e eles foram os responsáveis por expulsar os holandeses do Brasil, né? É claro que a gente também aí já está falando de um contexto onde a União Ibérica tinha acabado, tá? Mas não foi o rei português que foi lá, ele apoiou, é claro, mas não foi, né, ele que foi lá e simplesmente moveu o movimento ali de expulsão dos holandeses num primeiro momento. Não, não foi isso, né? Ela partiu da própria nobreza da terra, dos próprios senhores de engenho daquele local. E por que que isso aconteceu? Então, vamos analisar aí as alternativas para a gente comentar um pouquinho melhor. A fraqueza bélica dos protestantes batavos? Não, a gente não está falando de uma fraqueza bélica dos holandeses, né? A gente está falando que foram outras questões, não foi, foram questões de rebeldia, né? Dentro mesmo da própria organização ali do Estado holandês, né? Das pessoas que eram originárias ali daquele local, dos senhores de engenho. B, comércio transatlântico da África Ocidental? Também não, a gente já começa a excluir também, não é o que de fato a questão cobra. C, auxílio financeiro dos negociantes flamengos, essa está até bem absurda, porque se os holandeses, eles continuassem ainda a financiar os senhores de engenho, né, a conceder empréstimos e tudo mais, né, não aconteceria essa revolta, provavelmente, né. E a D, diplomacia internacional dos Estados Ibéricos, colocar diplomacia de um texto que a gente fala em revolta, né, então já está invalidando aí essa questão. E aí, a E, interesse econômico dos senhores de engenho. E aí está lá em cima, lá no enunciado, né? Grande adesão da nobreza da terra. Por que que essa nobreza da terra tinha interesse? Porque essa nobreza da terra havia contraído tantos empréstimos, né, dos governos, e aí o governo que sucedeu Maurício de Nassau, ele começou a ser mais restritivo, né? Começou a querer cobrar esses empréstimos dessa época, né? E aí deu uma revolta por parte, né, da nobreza da terra, que eram os senhores de engenho. Então, simplesmente, né, essa rebelião que culminou com a expulsão dos holandeses do Brasil, ela é oriunda de interesse econômico dos senhores de engenho, tá bom?
Questão 6. Questão 6 do Enem de 2016, tá? O que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, de 1789, a sedição avançou sobre a sua decorrência. E aí, quando eu leio esse enunciado, né, eu tenho que primeiro entender que ele está falando de dois eventos, né? Quando ele fala 1798, ele tá falando da Conjuração Baiana, né? Quando ele fala de 1789, ele está falando da Conjuração Mineira, né? Muito conhecida também como Inconfidência Mineira, mas já é um termo que não é mais tão empregado, né? O Inconfidência Baiana, porque dá a ideia de traição, né? E essas pessoas, elas lutaram por um ideal social da época deles, né? Para a sociedade deles. Então, Inconfidente dá muito mais aquela ideia de traição ao rei, né, de mal visto. Então, a história já não traz mais com essas palavras, tá? E aí, tá, eu tenho que entender o que foram aí esses movimentos na nossa história, né? A diferença entre as sedições abordadas no texto, né? As diferenças entre as sedições abordadas no texto encontra-se na pretensão de havia diferença entre esses dois movimentos, né? Que o texto está trazendo aí bem claro para a gente. Quais eram essas diferenças, tá? E aí eu aconselho, porque é algo que às vezes é muito minucioso para a gente estar discutindo numa aula que é um pouco mais breve, né? Mas as revoltas coloniais, as revoltas do período regencial, né? Tudo isso é muito importante vocês estarem estudando, porque o Enem, ele sempre traz essas questões para a gente, né? Para a gente fazer uma análise sobre uma característica de uma ou de outra. E nesse caso aqui dessa questão, ele está falando da Conjuração Baiana e da Conjuração Mineira, né? E em um período diferente, né? Nós temos a Conjuração Mineira de 1789, lá em Minas Gerais, né? E 10 anos após que a gente tem essa Conjuração Baiana. E aí, o que a gente pode falar, né? A diferença, qual é essa diferença que existiu aí entre elas? A Inconfidência Mineira, a Conjuração Mineira, né? Ela aconteceu lá em Minas Gerais e ela foi proposta por uma elite, né? Ou seja, não foram camadas sociais que participaram da Conjuração Mineira, e sim foi a elite, né, ali de Minas Gerais, que se revoltou contra os impostos que cada vez mais oprimiam, né, a elite naquele momento, né, e que elas eram obrigadas a pagar para a coroa portuguesa, né. Então, foram impostos demais, né, e eles reivindicavam nesse momento aí que, além de se cessar essa questão de parar a cobrança de impostos, né, já foi um movimento que se falou em república, um movimento, né, republicano, que foram inspirados aí nos ideais iluministas também, tá, que a gente já tratou aí em aulas anteriores, professora Paula também da mesma forma. Então, foi um movimento inspirado nos ideais iluministas, também de liberdade de mercado, tá? Nessa época, o Brasil, ele não tinha a questão de fábricas, né, simplesmente ficava mais baseado na questão da produção ali de tecidos para roupas de escravo. Então, a Conjuração Mineira, ela também lutou
tinha entre seus ideais, né, a implantação de fábricas no Brasil, tá? Além disso, também tinha esses ideais republicanos também, né, de se implantar uma república, de implantar universidades, né, mas simplesmente ela foi um movimento que partiu de uma elite. Em nenhum momento tinha, né, questões sociais implantadas aí nesse movimento de 1789, diferentemente do que ocorreu lá na Bahia em 1798, né, que ela né, a Conjuração Baiana, ela é um movimento mais social desses movimentos que ocorreram aí nesse período, tá? Por que um movimento mais social que ocorreu aí nesse momento? Porque ela não tinha membros só da elite, né? Muito pelo contrário, ela tinha membros, a grande maioria dos membros, né, dessa conjugação aí, eram membros das classes sociais mais baixas, inclusive nós tínhamos até escravos libertos, né? Nós tínhamos alfaiates, ela também é conhecida, né, como a revolta dos alfaiates, tá? Então, nós tínhamos alfaiates, nós tínhamos militares de baixa patente, que lutavam pelos soldos ali, né, por ampliação dos soldos ali, dos seus salários. Então, ela é algo social, e aí ela já é inspirada nos moldes da Revolução Francesa, de igualdade e de liberdade. Então, ela traz algo que a de Minas Gerais ela não trazia, né? Ela toca em algo, né? Ela toca na questão da escravidão, coisa que a mineira não fez, porque ela foi proposta por uma elite, tá? Então, agora, sabendo um pouco das características, né, de cada uma dessas conjugações aí desse período, vamos tentar responder aí a nossa questão. A diferença entre as edições abordada no texto encontra-se na pretensão de A. Eliminar a hierarquia militar? Não era o objetivo de nenhuma delas ter essa eliminação. B. Abolir a escravidão africana? Olha a grande diferença já de cara aí na B, né? Quando a gente fala da conjuração baiana, né, na Bahia. Então, que trouxeram esses ideais aí de abolição da escravidão africana, né? O primeiro movimento, que a gente pode dizer assim, né, que tocou nesse assunto, tá? De abolição da escravidão africana, tá? E aí a C, anular o domínio metropolitano. Os dois queriam isso, né? Então, não é aí a diferença. Os dois se propunham a isso também, né? A D, suprimir a propriedade fundiária. Não é proposta nesse momento, né, essa questão. E a E, extinguir o absolutismo monárquico. Também não, né, não se fala na questão lá de extinguir o absolutismo, né, das monarquias, não está presente essa questão. Então, aqui mais a diferença que é marcante entre esses dois momentos da nossa história com certeza o que está presente na letra B, que é a abolição da escravidão africana, o que era proposta da Conjuração Baiana de 1798, tá ok? Questão 7. Sou filho natural de uma negra, no Enem de 2017 também, né? Sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa de Mina, na Nação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro. Tinha os dentes alvíssimos, como a neve. Era muito altiva, geniosa, insofrida. Dava-se ao comércio, era quitandeira. Muito laboriosa. E mais de uma vez na Bahia, foi presa como suspeita de envolver-se em planos de ressurreição de escravos, que não tiveram efeito. Esse texto, e aí é importante a gente estar sempre consultando de quem que é a autoria, né? Ele fala de quem? Ele é um texto de Luiz Gama. Quem foi Luiz Gama?
Luiz Gama, na história do Brasil, né, para quem já estudou o movimento abolicionista, com certeza já lembrou, sabe que ele é, né, um dos principais representantes do movimento abolicionista no Brasil, né, ele foi um importante, né, figura nesse processo. Tivemos várias outras pessoas importantes, mas ele também, ele é um dos que se destaca, né, como uma dessas figuras bem representativas. E, como ele mesmo diz, ele era filho de uma negra, de uma escrava, né? E aí ele traz vários adjetivos para essa mãe dele, né? Inclusive, a revolta, uma das revoltas que ele fala aí, é bom a gente falar, né, mencionar, na Bahia nós tivemos, né, uma revolta liderada, né, por escravos, né, ex-libertos, escravos também, né, lideradas por escravos, né, que não teve, não, que foi a revolta dos malês, tá, e foi uma revolta que aconteceu no período regencial do Brasil, tá, e aí ele coloca a mãe dele como sendo uma pessoa que esteve envolvida em muitos planos de insurreição, né, em muitos planos de insurreição aí nesse momento, tá? Nesse trecho de suas memórias, Luiz Gama ressalta a importância dos laços de solidariedade familiar. Não tem nenhum elemento, né, que reforça aí essa questão de laços de solidariedade familiar. O foco não é esse aí do texto, né? B, estratégias de resistência cultural, ela tá bem legal, né? Ela é uma alternativa bem legal, por quê? Porque quando ele está falando que a mãe dele, ela sempre se recusou ao batismo, né? Então, ela era pagã, o que é o pagão, né? É aquela pessoa que não se converteu ao cristianismo, não se converteu à doutrina cristã, de acordo com aquela visão daquele momento, né? Então, e que se rebelou muitas vezes também, né? A gente não pode esquecer desse final do texto. Então, uma pessoa que se rebelou, e ela se rebelou por quê? Né? Porque ela resistiu à cultura dela, o que ela trouxe consigo ali, lá da África, né? Da costa da mina, da onde ela é, na nação, né? Então, ela não se permitiu alienar, tá? Então, ela não se deixou, ela resistiu, tá? Então, essa daí é uma questão muito interessante. E a C, mecanismos de hierarquização tribal. O texto nem traz sobre essa questão de tribos, né? Não fala de hierarquia tribal. Então, logo a gente descarta isso aí. E a D, instrumentos de dominação religiosa, tá? Ele até traz aí essa questão, né, sobre a questão do batismo, mas ele não dá o poder para a igreja, né, ela não dá o poder para a igreja, ela ela evita a dominação, então não é o texto, né, ele não ressalta essa questão da dominação religiosa. E limites da concessão de alforria, a gente nem está falando, né, nem trata sobre a liberdade aí nesse texto, né, muito menos por meio de alforria. Então, não tem, com certeza, a questão que o Enem quer que você identifique mesmo quando ele traz essa questão aí do Luiz Gama falando sobre a sua mãe, né, que era uma negra e ele é um abolicionista, foi um abolicionista, né, nós estamos falando das inúmeras estratégias de resistência cultural que nós tivemos durante todo o período de escravidão no Brasil, né, e aí vale a gente mencionar que o Enem, ele foca muito sobre esse passado escravista que nós tivemos, né, por que que ele foca muito nessas questões, né, porque nós tivemos séculos de escravidão, né, mais de 3 séculos de escravidão, e esses escravos, né, muitas vezes tido durante muito tempo como aqueles que se submetiam à escravidão, não foi de fato isso, né, eles tiveram estratégias de resistência, né,
Ou seja, eles fugiam, eles se constituíam em quilombos, lá nesses quilombos eles reproduziam as suas comunidades originais, as suas tribos, as suas nações africanas, né, e lá eles tentavam criar todos aqueles atos antigos, né, ou seja, a prática, né, dos rituais, mesmo que escondido, mesmo que proibido, tá, era uma estratégia de resistência cultural. Então, o Enem, ele foca muito nessa questão de tentar trazer de que houve muitos séculos de escravidão, mas que esse escravo, ele não foi o tempo todo aquela pessoa que se submetia, né? É claro que nós tínhamos o poder da força dos senhores de engenho, depois dos cafeicultores, né, dos mineradores e tudo mais, mas ele não se sucumbiu, ele criou formas de resistência, e uma forma é o que ele descreve aí, um texto muito bonito da mãe dele, a Luísa Maim, né? Então, sem sombra de dúvida, é a questão B, tá? Vamos para mais uma questão, aí agora a gente já está falando, né? A gente já tem uma imagem do Enem de 2015, tá? E aí essa imagem, ela já fala, né? A gente traz aí a figura de Dom Pedro II. Enem 2015, essas imagens de Dom Pedro II foram feitas no início dos anos de 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essa imagem representa Essa daí, para quem lembra, né, do período histórico aí do Brasil, do Império, né, é fácil de identificar, tá? Porque, de fato, ela quer trazer uma questão de um jovem maduro, tá? De um jovem seguro, tanto é que a gente percebe aí uma postura firme, né? Uma postura de militar. Desse lado esquerdo da tela do seu computador, você está vendo ele próximo a um livro, pode remeter aí à questão da Constituição, né? E aí, do outro lado, ele apoia ali na espada. Então, de uma pessoa, né, de um jovem maduro, seguro, confiante. E o que isso quer dizer, né, aí nesse nosso contexto, né? Gente, eu vou só discutir essa questão, né, inclusive agora que eu fui ver aqui, o horário já é 3h20, eu vou só terminar essa questão, tá, Tássio? Aí eu vou ver se tem alguma questão. Tranquilo, professor. Tá? Aí a gente discute o restante na próxima aula, semana que vem, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem que entender aqui nesse momento? A gente está falando do segundo reinado, né, no Brasil. Nós tivemos a vinda da família real para o Brasil em 1808, no início do século XIX. Por questões que envolvem Napoleão Bonaparte, né, o bloqueio, o bloqueio continental, né, que Portugal acabou não adotando, ficando ali em cima do muro, faz com que a família real venha para o Brasil em 1808. De 1808 até 1821, a gente tem o período joanino, que é a presença de Dom João aqui no Brasil, né? Com isso, a gente tem várias coisas sendo trazidas junto com ele para cá. Tá? Então, o período que o Brasil deixou de ser colônia, né, e se tornou até a sede ali, né, da coroa portuguesa, né? Então, de 1821. 1822, nós tivemos a tão falada independência do Brasil, né? A independência do Brasil, que é claro que não ocorreu somente em 1822. Vale mencionar, e aí o Enem às vezes sempre traz, que depois de 1822, para se haver a consolidação da independência do Brasil, nós tivemos vários levantes em várias regiões do Brasil também, né? Na Bahia, nós tivemos levantes contra as tropas portuguesas que não queriam a independência, no sul, no norte, né? Então, foi aos poucos consolidada. E outra coisa que devemos ressaltar é que a independência do Brasil, ela serviu de propósitos da elite, para a elite, né? Foi uma independência porque ela foi esquematizada,
pela própria elite, que via no retorno de Dom Pedro, que era o que a corte portuguesa queria naquele momento, via no retorno de Dom Pedro para Portugal a perda, né, do seu prestígio, né, da sua participação, do nível social que essa elite já tinha conquistado aqui, porque a corte queria que Dom Pedro retornasse, né. Então, com o retorno, com a independência do Brasil em 1822, a gente tem, de 1822, né, até 1831, um governo de Dom Pedro I, que é marcado também por muito autoritarismo no Brasil. Tá? É aquele momento lá da primeira Constituição, né, do poder moderador, da dissolução de Assembleia Constituinte, né, e aí ele pega e outorga uma Constituição que traz o poder moderador, tá? Mas Dom Pedro I ele é forçado a voltar, né, para Portugal por causa da questão sucessória lá do trono de Portugal, que estava correndo o risco de ser tirado ali dele pelo irmão, né? Então, ao retornar para Portugal, ele deixa aqui no Brasil quem? Dom Pedro II. Mas não é esse Dom Pedro II que vocês estão vendo aí na imagem, esse homem. Não. Dom Pedro II, nessa época, ele era uma criança, né? Não tinha nem 5 anos de idade ainda. Então, foi um período, e quem governou nesse período? Foi um período que a gente chama de período regencial, né? Um período que vai de 1831 até 1840, aonde nós tivemos regentes, foi um período muito complexo na história do Brasil, de muitas revoltas, né, e aí nós tínhamos também grupos políticos bastante antagônicos nesse momento, né, que ora queria maior autonomia das províncias, ora queria outro queria um poder mais centralizado, tá? Então, nesse momento regencial, de tanto conflito que a gente vai ter nesse período regencial, nós temos o que nós chamamos de golpe da maioridade, que é Dom Pedro, de acordo com a Constituição, ainda vigente naquele momento, ainda não poderia governar, mas o Brasil, ele está numa situação tão crítica que muitas dessas revoltas que está acontecendo, ela tem até visão de separatismo, né, como é a Farroupilha, então ameaça a unidade política, né, a unidade territorial do Brasil. Então, a partir desse momento, há uma união das classes da política antagônica daquele período regencial a favor do golpe da maioridade, porque eles enxergavam no Dom Pedro II uma figura, né, que era, né, o imperador seria uma pessoa, né, ali onde traria esse sentimento de unidade, né, ou seja, que muitos focos que aconteciam ali nas províncias, né, era justamente por não ter uma figura central. Então, eles acreditavam que o golpe da maioridade traria essa questão aí da unidade, tá? Então, nesse momento, a gente tem o golpe da maioridade, Dom Pedro chega com 15 anos de idade, incompletos ainda, para assumir ali o Brasil Império, né, se torna imperador aí, com 15 anos incompletos. E aí, todas as nós temos desse período de Dom Pedro, tentando trazer o Dom Pedro, que era jovem, mas passar uma ideia, né, de uma pessoa mais amadurecida, que foi preparada para governar, né. Então, diferentemente lá do seu pai, que Dom Pedro I, que sempre é mostrado nas pinturas como alguém jovem, né, ele já é trago nas representações com barba, né, sempre com uma postura militar, sempre uma postura culta, tá? Então, ela está trazendo aí essa questão. E aí, o que ela fala? Essas imagens representavam um jovem imaturo que agiria de forma irresponsável de jeito nenhum, né? Ela não tem o objetivo de trazer. A B, imperador adulto que governaria segundo as leis? Com certeza, né? Depois do que a gente comentou aqui, a B é a mais viável, né? E a C, líder guerreiro que comandaria as vitórias militares, né? D, soberano religioso, eles também trazem ali na C essa questão aí, né,
de líder militar e tudo mais, mas não é o foco, né? Soberano religioso que acataria a autoridade papal? Não. Ia é monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. Quando eu coloco ele perto de um livro, que eu dou a ideia de que esse livro é uma constituição, né, então é uma pessoa que vai governar seguindo as leis estabelecidas naquele momento, né, então com certeza é a letra B, né, a que mais caracteriza essa questão. Gente, na próxima aula a gente finaliza, eu tinha mais 3 questões ainda que eu queria ter discutido hoje, não deu. Então, na próxima aula a gente retoma, tá? Aí eu vou continuar trabalhando com vocês aí essa questão do segundo reinado, que é um período bastante importante, até porque a gente tem todo esse processo da abolição, né, da libertação e da proclamação da República também, tá? Até a próxima aula, então.